Bem, agora, e quem está protegendo o Robinho? A advogada dele. A advogada dele disse que já está tudo certo, é isso? Não sei se está tudo certo não, mas está pelo menos recorrendo, nada definido aí. Vamos falar sobre esse assunto que é muito sério, né? A condenação de Robinho a 9 anos de prisão por um caso de abuso sexual acontecido, segundo a justiça italiana, em 2013, quando ele jogava no Milan. As manchetes do mundo inteiro falando, Robinho condenado a 9 anos por violência sexual. Fael. Ainda teremos várias instâncias desse caso aí, né, Leopoldo? A primeira, ele foi condenado a 9 anos. Bom, eu não estava lá no dia que aconteceu o que a garotinha lá de 20 e poucos anos... 22 anos. 22, albanesa, disse, não vou aqui defender o Robinho por ser jogador do Atlético. Nós estamos num tribunal, né? Exatamente. Analisando pelo caso, passando a informação, a advogada dele vai recorrer a uma mulher já conhecida no meio do futebol, todo mundo sabe da competência dela, administra a carreira, ele vai se defender, ele tem o direito de se defender, ele vai mostrar o lado dele, ela vai mostrar o lado dela, enfim. Analisando a imagem do Atlético, que eu estou aqui para falar mais sobre o Atlético. Claro que arranha se associar e tal, igual quando o Bruno foi preso, ninguém colocou o Bruno com a camisa do Flamengo. Colocaram o Bruno com a camisa do Atlético, né? Então, olhando assim, pela instituição, dá aquela arranhadinha, né, Leopoldo? Quando você associa um jogador e tal, que tá assim... É o tipo da manchete negativa que roda o mundo. Que é bom evitar. Instituição quer ter, E né? muita gente me falou assim, Fael, por que o Robinho não falou, não deu entrevista no CT e tudo mais? O Atlético falou, ele não era jogador do Atlético quando aconteceu, ele vai se defender quando ele tiver que se defender, fora do Atlético, com a advogada dele, enfim. Vai falar... exatamente. O Atlético não pode se manifestar nessa questão. Exatamente. Né? Não foi sobre o Atlético. Continua com as manchetes aí do Robinho, que é o seguinte, o caso, segundo a justiça italiana, foi considerado que o Robinho participou do ato ao lado de outras 5 pessoas. Ele pode recorrer na justiça italiana, porque enquanto a condenação final não está determinada, né? De acordo com a reportagem do grande jornal lá da Itália, o Corriere dello Sport, Robinho conheceu a jovem albanesa em um jantar em Milão. Ele estaria com amigos e a própria esposa. Nessa mesma noite teria acontecido o que está sendo considerado pela justiça, pela polícia italiana, estupro coletivo. Então é lamentável realmente que a gente tenha que dar essa informação, né? O Robinho, como disse o Fael, ele não se manifestou, a não ser através da advogada. Apenas uma pessoa que administra a carreira dele e que o Robinho fique focado no futebol e no contrato que tem com o Atlético. Se tiver que renovar, vai renovar e que responda por isso. Aí que vai definir se ele é culpado ou não é a justiça italiana. Então é o seguinte, cadê o Instagram? O Robinho não se manifestou falando, né? Mas ele divulgou essa nota no Instagram sobre a notícia envolvendo o atacante Robinho, o fato ocorrido há alguns anos. Esclarecemos que ele já se defendeu das acusações, afirmando não ter qualquer participação no episódio. Todas as providências legais já estão sendo tomadas acerca dessa decisão. Em primeira instância, essa informação que veio através da advogada, que está colocada na rede social do Robinho. E os companheiros do Robinho na Cidade do Galo também se manifestaram. Não, ele falou que isso é mentira. Vida dele, cada um vive sua vida. Eu vivo minha vida, ele vive a sua, cada quem na sua. Olha, a gente conversou sim, é muito ruim, né? O cara ter a notícia dessa e sem ter feito nada, né? Mas isso aí é uma coisa do passado, creio que não vai interferir em nada. O Robinho é um cara muito experiente, é um craque de bola. Então eu creio que isso aí não vai interferir em nada no jogo de domingo. Então, daqui a pouquinho tem informações direto da Cidade do Galo sobre o time e tudo mais, como está a situação do Robinho. Fael Lima. Que não tire o foco dele, né? Porque o Robinho vem nessa crescente aí, jogador experiente, já passa por isso há alguns anos, então acredito eu que não vai interferir. Agora, qualquer queda no rendimento dele, você pode ter certeza que o torcedor, principalmente, vai associar esse fato aí. Alô, gente, olha. Agora eu quero falar sobre o Atlético. Lauro Lopes está na Cidade do Galo, tem notícias quentes desta manhã, né? A gente já falou sobre a condenação do Robinho na justiça italiana, agora a gente vai falar do time. Fala comigo, Lauro. Boa tarde, Léo, amigos do Alterosa Esporte. Olha só, o treino aqui na Cidade do Galo terminou com um susto, viu? O lateral esquerdo, Fábio Santos, depois de uma dividida pelo alto com o Rafael Moura, acabou caindo de mau jeito e torcendo o tornozelo direito. Ele vai ser reavaliado pelo departamento médico do clube. Até agora a gente não tem nenhuma informação oficial sobre a situação de Fábio Santos. Se for apenas um susto, ele vai para o jogo e enfrenta o Corinthians neste fim de semana.
E o time ficaria assim, com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva e Gabriel. Na esquerda, então, Fábio Santos, caso ele jogue. No meio-campo, Elias e Iago, que segue como titular, no lugar de Adilson, que vai sendo poupado, já que tem uma carga alta de jogos este ano. A parte ofensiva ficaria com Otero, Valdívia, Robinho e Fred. Seria então esse o time, caso o lateral esquerdo Fábio Santos jogue mesmo contra o Corinthians lá em São Paulo. Beleza, Léo? Um abraço a todos aí. É uma perda enorme, até postei no meu Twitter que se o Fábio Santos atuasse o primeiro tempo, ele bateria 6.000 minutos na temporada. É quem mais jogou, é a peça central desse grupo. Fábio Santos tem que estar em campo porque é peça fundamental para o Galo vencer o Corinthians.